Você já percebeu uma coisa curiosa? A Bíblia fala do nascimento de Jesus, dos milagres, da cruz, da ressurreição, mas quando chega na hora de contar o final da vida de Maria, a mãe de Jesus, silêncio. Nenhum versículo dizendo como ela morreu, onde foi sepultada, qual foi o último dia dela aqui na terra. E aí nasce a pergunta que muita gente faz, mas poucos respondem com calma. Afinal, como Maria morreu? O que realmente aconteceu com a mãe de Jesus depois dos acontecimentos do Evangelho? Hoje nós vamos mergulhar fundo nessa história. Você vai entender o que a Bíblia diz, o que ela não diz, o que a tradição cristã guardou ao longo dos séculos e por que isso tudo importa para sua fé hoje. Cada pedaço dessa história se encaixa como um quebra-cabeça espiritual. Vamos começar pelo que a Bíblia realmente fala. A última cena em que Maria aparece com clareza nas Escrituras é lá em Atos dos Apóstolos, logo no início da igreja. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos se reuniam em oração e entre eles estava Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, depois que Jesus volta para o Pai, Maria continua com a comunidade cristã, em oração, no meio dos discípulos. Ela não some da fé, não desaparece, não volta para o anonimato. Ela permanece. Mas depois disso, o texto sagrado não conta mais detalhes. E entra aqui uma lembrança importante. Na cruz, Jesus olha para o discípulo amado e diz: "Eis aí tua mãe", e para Maria: "Eis aí teu filho". A tradição cristã entendeu isso como um gesto concreto. Jesus entrega Maria aos cuidados daquele discípulo, que muitos identificam como João. Por isso, ao longo da história, muitos acreditaram que Maria viveu os últimos anos de sua vida aos cuidados de João. Mas onde isso aconteceu? Em que cidade? Em que casa? É aqui que começam os caminhos diferentes da tradição. Alguns cristãos antigos acreditavam que Maria permaneceu em Jerusalém. Outros defendem que ela foi com João para Éfeso, na Ásia Menor, região da atual Turquia. Existem até hoje locais apresentados como a Casa de Maria em Éfeso, visitados por peregrinos do mundo todo, enquanto outras tradições veneram um túmulo de Maria nos arredores de Jerusalém. Mas e a morte, como foi? Aqui precisamos ser honestos. A Bíblia não descreve a morte de Maria. Ela não conta dia, hora, lugar nem a causa. O que nós temos depois disso são duas coisas: o silêncio das Escrituras e as memórias de fé guardadas pela Igreja. Em textos antigos, pregações, liturgias e tradições. É justamente nessas memórias que aparece uma palavra que talvez você já tenha ouvido: a dormição de Maria. A palavra dormição vem da ideia de que o cristão, quando morre, adormece para este mundo para despertar, na presença de Deus. Na tradição das igrejas do Oriente, especialmente na Igreja Ortodoxa, celebra-se a dormição da Mãe de Deus. Essa festa lembra o momento em que Maria completou sua missão aqui na Terra, adormeceu em Deus e foi levada ao céu. Segundo essa tradição, Maria realmente passou pela experiência da morte, não como derrota, mas como passagem. Por isso o termo dormição, uma morte envolvida em paz, esperança e ressurreição. Ao longo dos séculos, surgiram relatos antigos, não bíblicos, mas muito conhecidos entre os cristãos, chamados de Transitus Mariae, ou seja, a passagem de Maria. Esses textos não são escritura, mas mostram como os cristãos dos primeiros séculos imaginavam e celebravam o fim da vida da mãe de Jesus. Segundo esses relatos, Maria já estava em idade avançada e sabia no coração que o tempo dela aqui estava chegando ao fim. Ela se prepara em oração, em silêncio e entrega. Um anjo anuncia que o momento da sua partida estava próximo e que o próprio Senhor a receberia em glória. Como um grande mistério de Deus, os apóstolos, que estavam espalhados em diferentes lugares do mundo, são reunidos novamente ao redor de Maria. Pedro, João, Tiago, Tomé e outros se aproximam como filhos que correm para ver a mãe em seus últimos momentos. Maria os acolhe com carinho, consola, encoraja e aponta novamente para Jesus. Ela não aparece como alguém derrotada ou desesperada, mas como uma serva que cumpriu sua missão e pode dizer mais uma vez: "Faça-se em mim segundo a tua vontade". Maria se deita cercada pelos apóstolos e a casa é tomada por uma presença de paz, luz e silêncio sagrado. Ela fecha os olhos não como quem se apaga para sempre, mas como quem se entrega nos braços de Deus. Esses textos antigos dizem que Jesus aparece para receber a alma da própria mãe. Muitos ícones cristãos representam esse momento com Jesus segurando a alma de Maria, simbolizando que aquele que um dia foi carregado por ela agora a
acolhe para a eternidade. Depois disso, os apóstolos levam o corpo de Maria até um túmulo em um jardim, alguns dizem próximo ao Getsemane. Eles a sepultam com honra, lágrimas e esperança. Mas a história não termina aí. Poucos dias depois, quando o túmulo é aberto novamente, o corpo não está mais lá. Em seu lugar, há sinais de glória como um perfume suave, indicando que Deus agiu de forma especial. A partir daí, se consolida a crença de que Maria não ficou na corrupção da morte, mas foi elevada por Deus em corpo e alma à sua presença. Essa é a base daquilo que a Igreja chama de Assunção de Maria. A dormição fala da morte de Maria quando ela adormece neste mundo. A Assunção fala do que Deus faz depois, elevando-a em glória. Nas igrejas do Oriente celebra-se a dormição da Mãe de Deus. Na Igreja Católica, celebra-se a Assunção de Nossa Senhora no dia 15 de agosto. A Igreja ensina que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, mas não define com precisão se isso aconteceu após uma morte física ou não. Ainda assim, a maior parte da tradição cristã acredita que Maria morreu de maneira santa e tranquila, sendo logo glorificada por Deus. O que sabemos com segurança é que a Bíblia não narra a morte de Maria, mas a fé cristã preservou a certeza de que Deus fez algo único com ela. As histórias da dormição, do túmulo vazio e do perfume celestial são formas de expressar essa convicção. Aquela que disse sim a Deus desde o começo não seria deixada no pó da terra. E o que isso tem a ver com você? Mostra que a vida com Deus não termina aqui. A morte não é a última palavra, é uma passagem. Maria nos ensina a viver de tal forma que o último capítulo da nossa história também seja um sim a Deus. Se Deus cuidou, assim da mãe de Jesus, Ele não esqueceu de você. Ele continua escrevendo a sua história, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o final.